Oiê! Bom dia para todas, como vocês estão? Voltamos, né, A nossa programação normal. né? Kelly retornou aí do Nordeste, agora a gente retoma as nossas lives, os nossos vídeos e os nossos posts com mais frequência. E infelizmente o tema dessa live é um pouco triste, né? Apesar de tudo que a gente fazer ser sempre voltado para a mudança de paradigma, para tentar ressignificar o papel da mãe. Bom dia, Beatriz. Oi, Beatriz, bom dia. Para tentar ressignificar esse papel, hoje a gente vai falar um pouquinho mais, tentar trazer um pouco mais sobre essa parte de violência contra a mulher, violência contra a criança, violência de maneira geral. Bom dia, Renata. Bom dia. Um forte abraço para quem está nos assistindo. E assim, eu gostaria muito de deixar claro que um dia eu também coloquei a culpa numa vítima. Eu estava comentando com a Kelly. A violência contra a mulher ela é quase institucional. Saudades de você também, Renata. Ela é quase institucionalizada, ela é considerada quase piada. Tem uma piada muito de mau gosto, que hoje eu vejo que é de mau gosto, mas que falava, né? Mulher pode não saber, como é que é? O homem pode não saber porque que tá batendo, mas a mulher sabe porque tá apanhando. Isso é triste, viu? Sabe, não é piada, não é engraçado, tem um ser humano sendo violado ali. E a gente achava graça disso. Não é engraçado. Pra primeira coisa, é importante falar. Mas... Eu acho que isso aí, inclusive, foi por conta da criação machista que a gente teve. Sim. Né? Eu mesma já tive esse pensamento, né, de escutar muito do meu pai, dos meus tios, dos meus primos, assim, principalmente eu que fui criada, era capital, em Fortaleza, mas na década de 80, 90 era praticamente o interior, se a gente fosse comparar com Rio de Janeiro, São Paulo. Mas não pense que era melhor. Eu fui criada no interior do estado de São Paulo e era ruim também. Eu também ouvia, eu botava a culpa na vítima. Se uma menina alguém passava a mão nela, por exemplo, ou sofria algum tipo de violência, tá, mas com que roupa que ela tava? O que ela fez? Não, a gente tirava o peso de cima do abusador e colocava o peso em cima da vítima. E isso é até hoje, né? A gente está num processo de desconstrução, mas cabe a nós também começar em casa, começar nas nossas próprias cabeças, com as nossas filhas, com os nossos filhos. Principalmente com os meninos, Sim. Porque eles serão os homens do futuro, né? Sim, e que sejam homens, de fato, que não sejam pessoas que são que acham que têm direito em cima do corpo do outro, que sejam pessoas bem resolvidas, que não achem que eles têm posse em cima de outros, que não pode levar um não, né? Quem aqui nunca levou um não, Que meu saibam Deus? respeitar, né? Essa eu acho que é o ponto, porque não é só da maneira que ele quer, da maneira que ele acha que é certo. Sim. Né? Da maneira que é, tem que respeitar a mulher. Eu falo desse jeito para Arthur, você tem que respeitar a sua irmã, não por ela ser pequenininha, mas porque ela é sua irmã, é um ser humano. Sim. Eu falo a mesma coisa pro Thomas. Assim, ela é pequenininha, ela é sua irmã, ela é uma pessoinha, ela tem vontade dela. Que às vezes ele quer que ela brinque de algo que ele quer. Não, ela não quer brincar do que você quer. Então, dá o espaço dela, ela vai brincar do que ela quiser, né? Então, que a gente possa ressignificar isso desde o começo. Porque pode parecer bobagem essas frases que a gente diz para os filhos e para as filhas, de falar, olha, é seu corpo, ele é sagrado, ele é seu templo, né? Mas isso é desde o começo. Até por um acaso, né, Kelly? O post de hoje que eu havia escrito ontem, antes de eu dar aquele timing, né, das redes sociais, tempo, né? Foi um timing pequeno, mas foi essencial para mim, pelo menos, que é justamente aquilo que a gente repete, o exemplo que a gente fala, o exemplo que a gente dá aos nossos filhos e filhas, é aquilo que eles vão fazer. Oi, Bere. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. É aquilo que eles vão agir e vão fazer, mesmo de maneira inconsciente. O despertar é muito difícil. Então, o que a gente repete para os nossos filhos, o que a gente faz na frente dos nossos filhos, é o que eles vão também replicar no mundo. Então, que tipo de pessoas a gente está formando? Que tipo de pessoas a gente está entregando para essa terra? Que sejam pessoas melhores. E agora, falando enquanto mulher e mãe, que tema maravilhoso. Temos que criar adultos respeitosos, somos espelhos de nossos filhos. Exatamente. Exatamente. Hi, Bere. É Bere ou Berê? Berenice. Então, assim, eu gostaria muito de fazer um convite também para nós,
sabe? Porque o primeiro pensamento que vem à mente é de botar culpa na vítima. Por que não saiu desse relacionamento logo? Por que no primeiro tapa não se afastou? Por que voltou com ele? Por quê? Por que ainda continua com ele? Porque Sim. tem muita mulher hoje que sofre violência doméstica e continua com o parceiro. Inclusive, foi um assunto que eu conversei ontem com uma amiga minha, que foi exatamente o seguinte: é muito fácil você virar as costas e sair correndo quando você não gosta da pessoa. Ou melhor, quando você acha que não ama aquela pessoa, quando você não sente nada por ela. Mas quando... Ó, eu que aqui falando. Agora a Kelly adotou um cachorro. Não é? Agora, quando você ama, quando você acha que ama, quando você tem um sentimento por aquela pessoa, realmente você é muito difícil, você fica presa. Seja emocionalmente, seja por conta dos filhos, você vai arrumando desculpa. Não é tão fácil assim você simplesmente virar as costas e vai embora. As pessoas acham assim, essas mulheres que passam por isso, elas sempre têm a esperança, vai mudar. Vai melhorar. Ele prometeu que nunca mais vai fazer isso. Responde desse jeito: eu amo, eu não posso deixá-lo, eu não quero deixá-lo. O que vai ser dele se eu sair de perto? O que é que vai ser de mim, por exemplo, se eu sair dessa relação? Não, mas muitas que eu conheço pensavam no cara, né? O que vai ser dele se eu sair de perto? E assim, a gente sabe que isso não é amor? Sabe. Eu sei, você que tá nos vendo sabe. Mas quem tá dentro do relacionamento não faz ideia. Aquele é o referencial de amor, aquele é o referencial de carinho, vamos colocar assim. É, entre aspas, um porto seguro. Uma merda de porto seguro. Aquilo lá é mais do que uma zona de guerra. É o que ela conhece, né? Mas é o que ela conhece. Então, colocar a culpa na vítima e o ônus de tudo isso em cima dela, daquela mulher que já está sofrendo violência, é mais uma violência. Não façamos isso. Não a chamemos de mulher de malandro, que gosta de apanhar. Que ninguém gosta de apanhar, gente. Eu, pelo menos, eu nunca conheci uma mulher que disse assim: eu gosto de apanhar, eu gosto quando ele me bate. Eu nunca conheci uma que respondesse isso. Posso dividir com vocês uma situação que eu passei lá em Botucatu, quando eu fazia faculdade. Estava contando para Kelly. Se vocês tiverem alguma história também, por favor, escrevam aqui que a gente vai comentando juntas, tá? Isso engrandece muito o conteúdo, viu? E eu era Botucatu na época, velha, né? Botucatu na época não tinha telefone fixo disponível, assim, igual é agora que você paga uma mensalidade. Não, tinha que pagar ou pela linha, né? Ou pagar um aluguel caríssimo. Resultado, a gente, né, na minha república, optou por não ter telefone fixo. Eu ia no orelhão da frente para fazer uma ligação. E teve uma vez que tinha uma pessoa fazendo um telefonema antes de mim. Eu tava na fila, a gente acaba ouvindo. E o assunto era exatamente esse. Eu saí de casa, ele me bateu de novo. Então, ele falou pra mim que ele já tá me procurando outra vez. Mas eu não sei se eu volto. Eu vou acabar voltando, eu gosto dele. E eu, na minha cabeça lá de adolescente, né, tinha passado na faculdade fazia pouco tempo, pensei comigo: ô burra, não volta não. Ô burrice. Se fosse hoje, eu ia bater no ombro dela e falar: amiga, não volta. Não volta não. Vamos levar um papo aqui, né? Sente junto comigo, vem cá tomar um lanche. Ainda mais que era na frente do carrinho de lanche, né? Mas assim, seria isso que eu faria hoje. Na época, o que eu fiz? Julguei a vítima. Julguei aquela mulher que tá tão amarrada na situação que mesmo ela tendo saído, ela volta. Porque ela não enxerga outra perspectiva. A nossa cabeça é a nossa principal prisão. Então, que a gente consiga despertar, na gente mesmo, que a gente consiga despertar e olhar para essa mulher com empatia. E falar: não, vem cá, minha jovem, vem cá, você não precisa voltar, não. O fim é só um. O fim pode ser sua vida, ou pode ser você continuar numa relação que vai acabar com a sua saúde a longo prazo. Que você vai morrer do mesmo jeito. Sim, né? Vai ficar cada vez mais silenciada, cada vez mais desgostosa. Eu posso falar por mim, o que eu passei de relacionamento abusivo, que não houve agressão física, que chegou um momento que eu me sentia, não, eu já aprendi. Para ele não me agredir verbalmente, eu não posso falar tal coisa. Ou então eu estava querendo começar a me acostumar com a agressão verbal. Olha só, alguém consegue me imaginar pensando que eu não podia falar para não desagradar? Porque daí eu estava querendo me acostumar com aquilo. Porque era uma pessoa que eu achava que eu tinha que ser forte para estar do lado dela. Não precisa, não mereço, você não merece. Ninguém merece. Que ninguém se acostume com isso. Então, assim, que a gente possa mesmo entender
que a questão é muito mais profunda. E, por favor, se você presenciar uma cena de violência, meta a colher, o faqueiro inteiro, igual a Kelly escreveu ontem, sabe? Não se exima da sua responsabilidade enquanto ser humano. Ah, mas como é que você me falou agora há pouco? Então, vieram falar, né? Falaram comigo, até lá no Instagram. Mas acontece que uma vez eu denunciei, eu chamei a polícia, a mulher que estava sendo agredida ficou com raiva de mim, quase que bate em mim por conta disso. Eu digo, bom, realmente há essa possibilidade. Às vezes a mulher está tão presa na relação, está tão enraizada ali naquele relacionamento de pura violência, que ela mesma fica assim, ela fica contra as pessoas que querem salvá-la, entre aspas, né? Que querem tirar ela daquela relação. Ela não percebe. É a negação da realidade. Ela nem percebe que ela precisa de ajuda, Isso, né? realmente tem esse aspecto. Porém, isso é a minoria. Isso são poucas as mulheres que estão assim. Geralmente a mulher que apanha, que está naquele relacionamento abusivo, ela quer sair, mas ela não sabe como, ela não tem força de dar o primeiro passo em direção à redenção dela, à liberdade dela. Então é muito complicado você dizer, eu não vou denunciar porque daqui a pouco eles estão fazendo as pazes, estão dormindo debaixo do mesmo teto. Às vezes a mulher não tem opção. A família está contra ela, os amigos estão contra ela, porque acha que como aquele marido assim, é o melhor marido do mundo, é o príncipe encantado, de dar tudo para os filhos, de dar uma casa, de ter um emprego, de ter um trabalho, né, no caso, bem remunerado. Esse negócio, ele tá ali, é tudo invenção da cabeça dela. Então é muito complicado a gente se eximir da responsabilidade de fazer o que é certo, porque aquela mulher pode se voltar contra você, né? Sabe, vamos supor, vou dar um exemplo bem tosco, mas vamos supor, seu filho resolveu brincar com fogo. Tá, vou deixar, porque se eu tirar ele vai chorar. Hello! Sabe, é perigoso, aquela mulher tá correndo risco de vida. Então, faça a sua parte, tá? Com os nossos filhos, lógico, se você tirar alguma coisa perigosa de perto deles, o seu controle é maior. O seu controle sobre a vida de um casal vai ser muito menor, mas a sua parte é essencial que seja feita. Que nós possamos entender que aquela violência poderia ser com a gente. Poderia ser com as nossas filhas, poderia ser até com o nosso filho. Porque às vezes falam, a violência é só contra a mulher. Não é também. Não é, né? Com criança acontece muito. Então que a gente entenda que quem está sofrendo a violência é a vítima. Ela não é um cúmplice naquilo. Ela precisa, às vezes, de apoio até para entender que ela precisa de ajuda. Teve um caso de uma senhora que era mantida em cárcere privado. Ela só descobriu que ela estava sendo mantida em cárcere privado porque ela viu na televisão que aquilo era chamado de cárcere privado. E daí ela ligou para a polícia. Mas, fazia, sei lá, meses que ela estava proibida de sair de casa. Era trancada dentro de casa o tempo inteiro. Então, assim, é muito fácil eu julgar o outro e medir o outro com a minha régua. Mas eu não sei qual é a realidade que formou aquela pessoa, as crenças às quais ela foi submetida, de achar que casamento é para a vida inteira, que ela vai ficar falada, porque isso ainda carrega muito peso, que ela não vai dar conta, que filho precisa de pai presente, mesmo que seja um lixo de ser humano. E tem uma coisa importante, né? Existem as pessoas que todo mundo sabe, a fulana apanha. Mas existem aqueles que são o cara que vai para a igreja no final de semana, que conta piada para todo mundo, que é o amigão, que é o gente boa, que é o só sorrisos, e chega em casa e arrebenta a esposa. Então, teve uma vez um caso, na época, né, que eu frequentava a igreja assiduamente, porque hoje eu realmente reconheço que eu não frequento. Tinha uma menina assim, né? Hoje, na época, eu tinha meus 20 e poucos anos, e ela teria hoje perto de 40, né? Hoje estaria da minha idade, mais ou menos. E ela citava o seguinte aspecto, ela dizia que a seguinte frase: a mulher edificava o seu lar, acho que era isso que ela falava, e a mulher deveria ser submissa ao marido. Inclusive aturando as violências, porque o que é que ela falava? Olha bem, o que Deus uniu, o homem não separa, só a morte é capaz de separar um casamento. Aí eu olhava aquilo e eu dizia, atua, né? Porque só a tua morte que vai te separar desse homem, porque não é possível que você esteja agarrado às escrituras dessa maneira, botando a sua vida em risco. Isso, olha, eu tinha 20 e poucos anos na época. Eu acho que eu nem era casada ainda. E eu ficava indignada. Eu digo, como é que pode a pessoa viver num casamento desse,
apanhando e ainda diz que é natural. Eu digo, não, olha, Deus que me livre, mas eu não quero isso pra mim, não. Eu não quero casar pra viver desse jeito, não. Então, Isso com o quê? Com 20 e poucos anos. É aquela coisa, eu julgava a mulher que permanecia num relacionamento, seja por N motivos, né? Eu já tive essa minha fase de julgar, porque eu fui criada também numa educação muito machista. todos nós, eu acho. Então, mas aquilo ali pra mim não tinha versículo na Bíblia que justificasse o que ela estava passando. Eu não via que, na verdade, aquela mulher ela estava presa a crenças, a valores completamente errados. Ela estava tentando justificar a agressão que sofria, escondida atrás de quem? Da Bíblia. É quase um alento, né? E é interessante comentar mais uma coisa, que eu acho que quando uma mulher aponta a outra, ela tá apanhando por causa disso, ela tá apanhando por causa daquilo. É quase que uma carapaça que a gente coloca para justificar que isso não vai acontecer com você. Mas posso te falar? Não interessa a sua formação acadêmica, não interessa o seu poder socioeconômico. Não interessa a sua criação também. Você Não pode ter interessa. nascido na melhor família da sua cidade. Não interessa o seu nível sociocultural. Se você mergulhar num relacionamento abusivo, a alteração que fazem na sua cabeça, seu nível até sináptico, tem uma amiga minha que falou que vai escrever um artigo junto comigo sobre isso, chega a ser uma toxicidade mesmo, é quase que um vício. Você permanece porque a falta causa uma abstinência e de alguma forma aquilo vira um círculo vicioso tenso, denso e complicado. Então, achar que a outra fez alguma coisa e por isso ela teve aquele resultado, é quase que justificar que por isso que você não está passando por essa situação. Mas como alguém que já julgou e já passou por situação semelhante, não de agressão física, mas de agressão verbal e psicológica, posso dizer para você o seguinte: não faz diferença você ter mestrado, doutorado e o caralho a 4. Não faz diferença você ter o QI de 190. Não faz diferença você ter livro publicado. Não faz diferença você ser bonita, feia, pobre, rica. Não faz diferença. Você acaba entrando de gaiato na história. E se você não tiver apoio, não tiver força e não tiver sorte, você vai cair nessa. Então, o que eu tenho para te falar é o seguinte: meta a colher, meta as duas mãos inteiras, chama a polícia, liga pro 180. Acorda o prédio, dá escândalo no meio da rua. Sabe? Se passa de louca, né? Como Sim. falou, não, mas se você fosse meter, você é louca. Se meter no negócio dele, né? Foda-se. A gente é chamada de louca fazendo as coisas ponderadamente, foda-se ser chamada de louca. Sabe? Isso se você presenciar violência física. Mas se você sabe que tem uma amiga sua que tá se afastando dos amigos, que ela tá ficando diferente, que ela tá ficando quietinha, que ela tá ficando chorosa meio que à toa, que ela não tá querendo conversar, parece que tá sempre com medo, chama ela pra conversar, chama, sabe? Você pode não saber o que tá acontecendo. Ela é muito fechada, mas se ela sempre foi, tudo bem, é característica dela, mas do nada ela se fechou. Depois que começou o relacionamento, do nada ela se fechou. Não é do nada. Ela está passando por alguma situação que provavelmente você pode ajudar. Conversando, mostrando, ouvindo, sem julgar. E isso é difícil, viu? Sim. Esse exercício que a gente faz de não julgar ninguém, né? É diário. Você tem que ter total controle dos seus pensamentos para isso. Você tem que se despir de qualquer julgamento que você possa ter, de não é certo ou errado. Tem uma frase que eu li uma vez num livro que era falando assim: não existe caminho errado, porque por mais que você veja que aquele não é o caminho certo, na sua cabeça você não errou, porque era o que você tinha ali naquela verdade, naquele momento que você tomou aquela decisão. E então é sempre um aprendizado. E mais uma coisa, a violência psicológica, ela é muito complicada de você, é muito difícil de você perceber, porque ela não deixa marcas. Quando você leva um soco, quando uma mulher, né, no caso, leva um soco, um tapa, um arranhão, é fácil você ver. Mas você não consegue perceber a olho nu uma agressão psicológica, porque ela ataca a alma, ela esfarela a autoestima da mulher, ela destrói sonhos, destrói a vontade de viver. A mulher se sente completamente errada, acha que tudo que ela está fazendo é tudo errado. Sim. Ela não está conseguindo, ela não tem, assim, é muito complicado, porque é como se fosse uma morte em vida. Sim. Eu já vi mulheres que sofreram agressões psicológicas dos maridos, dos namorados, dos companheiros, que é a coisa mais difícil do mundo aquela mulher se reerguer. Sim. Dá.
Mas assim, tem uma série de trabalhos que a gente tem que fazer, porque a mulher deixa de acreditar nela mesma. É muito doloroso. Então, foi um período, entre aspas, Oi, pequeno. Clarice. Oi, Clarice. Foi um período curto que eu passei de agressão psicológica. Mas mesmo assim, depois que eu saí, eu ainda me mantive mais ou menos firme. Mas depois de uns meses eu caí. Mas eu caí no fundo do poço, assim mesmo. Porque, né, você é forte, você vai dar conta, você escuta isso toda hora. Uma hora você desaba. E daí eu desabei. Foi aí que eu fui atrás de me cuidar, de procurar outras pessoas, de não aceitar qualquer relacionamento, mas eu precisei cair num nível que eu não recomendo pra ninguém. Então que a gente desde agora saiba que você não tem problema nenhum em ficar sozinha. O problema é você se sentir sozinha. Agora, você estar com você mesma, você é linda, você é foda, você não precisa de alguém pra te completar. Primeira coisa. Segunda coisa, esse sentimento de solidão, que nós possamos nos dar as mãos, nos abraçar, saber que estamos juntas. Se você está passando por alguma situação de agressão física ou psicológica, não é normal. Não é normal você sentir nó na garganta e achar que você não pode falar nada, porque qualquer coisa o cara pode virar um bicho perto de você. E sair andando, eu tô dando exemplo meu, né? E sair andando parecendo um leão enjaulado, porque você falou alguma coisa que ele interpretou do jeito que ele quis. Porque, na verdade, aquilo é só desculpa para explodir. Não interessa o que você fala, o conteúdo do seu assunto não interessa. Ele vai explodir de qualquer jeito porque ele quer explodir, ele pode, porque ele se sente nesse direito. Então, não é normal, não tá ok. Se você tá com medo de separar só porque você não quer ficar sozinha, porque eu já tive esse medo, porque parecia que era um fracasso ficar sozinha, solteira, não é sozinha, solteira. Não é fracasso, não. É ótimo. Tá? Hoje, depois de casada, com filhos, eu vejo que tudo bem. Tá tudo bem, porque você é linda, você é foda, você merece a sua própria companhia inteira. Você merece estar inteira. E ao lado dessa pessoa, você não é nem metade. Aliás, você nem é pessoa, né? Você nem é uma pessoa, você é quase ao lado dos abusadores, né? Como se fosse um bichinho de estimação, um objeto. Bicho de estimação é mais bem cuidado, não é uma coisa mesmo. Então, que nós zelemos pelos nossos filhos, pelas pessoas que nós estamos formando no mundo, sem replicar esse tipo de comentário, esse tipo de piada. Faz essa piada, você pega e olha bem pra cara da pessoa e fala, é mesmo? Tipo assim, eu não acho graça nisso. Né? Se a pessoa achar, né, deve ser muito chata, eu digo, sou. Mimimi. Sou chata, com muito orgulho, porque o que eu já vi, não tem nada assim de piada, de engraçado, não tem nada disso. Né? Então, aí agora tudo é mimimi, o mundo tá muito chato. O chato é o cacete, chato é você. Chato é o caralho mesmo, pra falar é um palavrão mesmo, porque esse pessoal que acha que tem direito de bater na mulher, tem direito de agredir, que isso tudo é frescura de feminista, né, de feminazi, como falam. Assim, com todo respeito a quem vai pro inferno. Vai tomar no meio da fuça, porque olha... Eu achei que você fosse falar o palavrão pior. Né? Mas tem criança assistindo, então assim, a gente mantém pelo menos a dignidade, né, no vídeo. Depois de falar caralho? Não, mas bem. Caralho, né? Tudo bem. Vai lá no Rio que você vai escutar muito. Né? E em casa também. Então, assim, gente, por favor, se vocês perceberem que alguma mulher está sofrendo uma agressão física ou psicológica, tenta ajudar. No caso da agressão física, faz o estardalhaço, porque isso pode gerar morte. No caso da agressão psicológica, vai conversar. Isso destrói a mulher, acaba com a autoestima, ela fica presa a si mesma de uma forma que ela não consegue fazer nada, ela não consegue viver. Vai conversar, chacoalha, mostra que existem perspectivas, mostra que ela não tá sozinha. Porque esse sentimento de solidão é sempre em relação ao parceiro, mas ela não enxerga às vezes que tem amigos, que tem família, que tem gente em volta que pode ajudar, sabe? E às vezes é uma palavra que causa o despertar. Teve uma amiga minha que passou um relacionamento abusivo, uma menina linda, inteligente, uma família extremamente, como é que fala? Tradicional. Uma pessoa, assim, exemplar. Mas exemplar em todos os sentidos. Bonita por dentro, bonita por fora, dedicada, amiga. Relacionamento abusivo de 10 anos. E teve um belo dia que falou que o irmão dela estava saindo, era, sei lá, aniversário dela ou Natal, alguma coisa muito importante. E o cara simplesmente falou que não ia passar na casa dela aquele dia porque X. O irmão dela estava saindo e voltou. Dia dos namorados, eu acho que era. Logo no dia dos namorados. E ele não ia, não é porque ele ia trabalhar ou qualquer outro motivo mais importante. Não, ele simplesmente não ia porque ele ia sair com os amigos.
e falou que o irmão dela estava saindo e voltou. Ele falou, você tem certeza que é isso que você quer pra sua vida? Falou que aquilo foi o clique que ela precisava. Depois de 10 anos, ela catou o telefone e terminou o relacionamento. Mas foi tipo a gota d'água. Talvez você possa ser a gota d'água de alguém que está precisando sair fora de um copo que está transbordando. É uma frase sua. É um post no Facebook que causa um despertar. Não guarda pra você aquilo que você sabe que pode ajudar o outro. Sabe? Não guarda pra você. Na verdade, é exatamente por isso que a gente trabalha com o que a gente trabalha. Porque foi tão doído pra gente a maneira como a maternidade se apresentou, o jeito que nós éramos julgadas enquanto mulheres e mães. E agora, como mães de meninas, a gente se mães sente... de meninos também, né? Sim, principalmente. É que mãe de menina me dá medo. Mãe de menino eu sinto a responsabilidade. Então, que nós mostremos para as nossas filhas que tudo bem se elas ficarem solteiras. Que não tem nada de errado delas serem como elas são, porque elas são lindas. Que elas não precisam se silenciar para caber em porcaria de relacionamento nenhum. E que os nossos filhos saibam que os corpos das mulheres é o templo sagrado delas. Que eles saibam também que cada um tem direito ao próprio corpo. Que violência contra eles ou contra elas não é admissível. Isso é para tudo. Então, assim, que nós formemos pessoas melhores e que nós nos tornemos pessoas melhores, sabe? E que a gente possa se abraçar muito. Há muita coisa ainda por ser feito. Já melhorou por quebrar o silenciamento. Imagina quantas mulheres morreram sem a gente nem saber. A própria Maria da Penha, né, que hoje faz 2 anos, né, 12 anos da criação da lei. Ela fez vários BOs, ela entrou em contato com a polícia, mas não teve jeito. O companheiro, né, entre aspas, dela, deu um tiro e deixou ela em cadeira de rodas. Sim. Então, assim, hoje realmente é um dia para a gente pensar até quando é que a gente vai conseguir tolerar essa violência contra a mulher, contra o total, contra o ser humano que tem hoje. Porque, olha, eu me preocupo muito com a minha filha, dela não entrar numa barca furada dessa, né, não colocar a vida dela em risco, mas eu também me preocupo com o Arthur, porque vai que ele vai, entre aspas, por exemplo, defender uma mulher que ele nunca viu, que veja um negócio desse e receba um tiro. Porque hoje a vida está desse jeito. É complicado, porque hoje é o ser humano. Falam assim, mas antigamente não tinha. Eu digo tinha. A diferença é que não era tão noticiado quanto hoje. Sabe? Eu lembro muito bem de lá na década de 80, ter pedófilo, ter estuprador, ter assassino. Tinha tudo. Só que era mais naturalizado. Então, que a gente quebre essa naturalização. Se você sabe que o cara é um violador, não fica de sorrisos para ele, não. Da mesma maneira que ele bate em alguém na casa dele, algum disso pode se voltar contra você indiretamente, sabe? Não permitamos. Não permitamos. Que a gente não permita. Exatamente. Que isso seja natural. Porque não é. É violento, é ruim. Oi, Verônica, é triste. E não pode ser admitido. Eu não admito isso. Não admita você também. Como alguém que já passou por isso, não coloque a culpa na vítima. De maneira nenhuma. E isso porque, entre aspas, eu fui sortuda. Porque, infelizmente ou felizmente, não chegou a um nível físico, não chegou a todos os níveis de agressão psicológica que eu conheço e não chegou a ser duradouro. Foram, entre aspas, só 7 meses. E foram 7 meses que já foram suficientes para acabar comigo. 7 meses que a gente desce no inferno e volta, né? Sim. E às vezes fica, né? Exatamente. Às vezes nem volta. A Kelly passou por situações muito ruins também. Eu acho que não tem uma mulher que eu conheço que não tenha já passado por um abuso, seja verbal, seja físico, aliás, seja psicológico. Físico realmente é mais complicado, porque as mulheres tendem também a esconder até mais do que o abuso verbal, né? Sim. Então, assim, eu já passei por isso, sofri muito. Eu sei, Verônica, recebe nosso abraço, viu? Eu sei, você já conversou comigo pessoalmente sobre isso. Um abraço, tô morrendo de saudade de você. E ainda tem isso, né? As vítimas, elas se sentem com vergonha de falar o que é que tá se passando. Eu tinha vergonha, porque como assim eu permiti que isso aconteceu comigo? Como assim? Sabe? Como assim eu que sempre tive tanta autonomia permitindo ouvir coisas desse tipo? Então, a minha sorte ainda é que eu tinha algumas pessoas com quem eu confidenciava, mas da sociedade em geral eu não falava nada, não. Eu justificava o comportamento violento. Então, não é natural, não tá tudo bem, é uma porra. Relacionamento não é assim, não é pra ser assim. É pra somar, é pra multiplicar, é pro amor crescer. Não tem nada de dividir, de subtrair, não tem nada disso em relacionamento. Não é pra ter nó na garganta o tempo todo, não é pra você ter vontade de sumir sempre,
Porque não é fácil se relacionar, não é. Mas não é para ser o tempo todo nó na garganta, o tempo todo medo, o tempo todo receio do que vai falar, o que vai fazer, porque ele sempre pode explodir, porque você nunca sabe o que esperar. Não tá tudo bem. E não tá tudo bem se você perceber que isso está acontecendo com a sua filha, com a sua irmã, com a sua amiga. Não tá tudo bem, ela não é adulta, criada e vacinada. Não, não é. Tá? Ninguém tá vacinado para isso. A imunidade não funciona tão bem nesse caso, tá? Faça a sua parte, proteja-se, eduque seus filhos para uma sociedade não machista. Não vai ser fácil porque ainda está num processo longo, mas eu acredito na gente, eu acredito no futuro e eu acredito no presente. A gente tem esperança. Tem que ter, né? Então, que a gente se abrace e que a gente possa sempre se ajudar, como mulheres, como mães e como seres humanos. Né? E a gente segue nosso trabalho, nosso curso online, a gente vai trazer novidade no futuro próximo aí, fiquem aí, aguardem. Nos livros. E saibam que a gente está aqui por vocês também. Então, tem muita gente que escreve no Messenger desabafando, pode continuar escrevendo. Se quiser que a gente poste o relato, a gente posta de maneira anônima, ou de maneira, se quiser colocar o nome, a gente posta também. Mas saibam que você não está sozinho. Você não está sozinha. Repete isso. Você está com a gente. Transforme em mantra. Tá? Eu posso, eu quero, eu consigo, eu sou capaz. A minha vida é preciosa. O meu corpo é um templo. O templo da minha alma. É isso. Sinta-se abraçada.